como que a gente utiliza esses sistemas binários, sistema hexadecimal. Em que situação, de forma prática, a gente usa isso no computador, tá? Lá na placa. Então, está gravado lá. Caso você tenha alguma dificuldade ou não tenha visto, eu vou pedir para você estar olhando lá. Então, agora eu vou tirar aqui esse slide aqui, porque eu queria trabalhar um pouquinho sobre placas na nossa parte da aula, tá bom? Então, não esquecendo primeiro que o computador, ele, ele é um conjunto de placas, né? Um conjunto de dispositivos eletrônicos que, através de cabos, através de fios ou fita, né? Ele chama de flat cable, cabo flexível, eles são conectados um ao outro, e a partir daí os dados eles circulam, os dados eles começam a, a ser manipulados entre as placas aí, tá bom? Então eu vou tratar aqui algumas placas para a gente dar uma olhada. Eu vou começar, na verdade, com a placa principal do computador, que é chamado de placa-mãe, tá? Deixa eu ver se eu consigo girar ela aqui. Opa, mais um pouquinho. Pronto, ó. Aqui a gente tem uma placa-mãe em que ela está sem nenhum outro é, dispositivo ligado a ela. Então, ela só tem os elementos da própria placa-mãe, como ela sai de fábrica. E, na verdade, a gente, depois de um certo tempo que a gente começar a estudar a placa-mãe, Pedro, a gente vai olhar para essa imagem e a gente já vai entender aqui bastante coisa, tá? No caso aqui, por exemplo, o que eu posso destacar logo de cara para nós aqui é que essa área branca, esse quadrado branco que aparece aí, é onde a gente coloca um chip chamado de processador, tá? Ou também conhecido como CPU. É aqui que a gente coloca o processador. Geralmente o processador ele é encaixado na placa-mãe. Tem um soquete lá, tem um slot para a gente encaixar ele. Depende do modelo é slot, depende da época aí a gente vai chamar de soquete, depende da tecnologia. Esse que nós estamos vendo aqui é o modelo de soquete. Essa parte amarela que a gente está vendo, pelo menos essas duas que estão paralelas aqui, na horizontal, elas são a área da memória do computador, onde a gente vai colocar a memória para o computador poder armazenar ali essas informações e estar trabalhando elas. Memória é um elemento fundamental na informática, né? Memória é um elemento fundamental para o computador. Porque se a gente usa o computador para manipular dados, para acessar dados, para fazer cálculos, todos esses dados eles precisam estar armazenado e à disposição do sistema, à disposição do processador. E essa área que ele fica armazenado, essa área que ele fica à disposição, seja para uso imediato ou não, essa área a gente vai chamar de memória. Então, existem vários tipos de memória. Nesse caso em especial aqui, eu estou falando realmente da memória RAM. Mas, por exemplo, um pendrive, ele é um tipo de memória, né? Nós temos HD externo, que é outro tipo de memória. Então, memória é fundamental para o computador e a placa-mãe ela depende muito das memórias. Essa outra área amarela que se destaca aqui, nesse caso, não é um lugar para me colocar memória, é um lugar para me colocar uma placa de vídeo, tá? Essa parte que eu estou mostrando aqui, que eu baixei aqui um pouco a imagem, essa é a parte de trás da placa-mãe, né? A parte de trás do computador. É aqui que a gente vai conectar o cabo do monitor, o cabo do mouse, o cabo de rede, do sinal de áudio, que é para a caixinha de som, e essa parte aqui é a parte que fica dentro do gabinete, a gente não vai ver, né? Mas essa é a parte que ficaria na parte frontal do gabinete. O que eu posso destacar, então, nesse primeiro momento é que a gente consegue perceber aqui a área do processador, a área da memória, por estar em destaque em amarelo aqui. Esse outro amarelo eu vou estar comentando, porque está muito evidente aqui, mas aqui é para a gente colocar uma placa. Vamos deixar um pouco de lado, por enquanto, essa parte. E aí eu tenho aqui algo em círculo, parecendo uma moeda, na verdade é uma bateria. É uma bateria que vai alimentar dados temporariamente no computador, tá? Esses dados temporariamente enquanto houver energia na bateria. Se tiver energia na bateria por 20 dias, esses dados vão ficar gravados, vão ficar mantidos por 30 dias ou
pelo período que tiver energia na bateria. A gente não faz um estudo detalhado na placa-mãe de elementos eletrônicos da placa-mãe, tá? Por exemplo, componentes da placa-mãe. A placa-mãe ela tem centenas de dezenas de componentes. Vai desde transistor, resistor, capacitor, diodo, até vários chips. Tem muitos chips. Esse aqui que eu vou mostrar para você agora, aqui em destaque, ó, todos esses daqui são chips, né? Então, aqui eu tenho 2 chips, um próximo do outro. Aqui eu tenho 3 chips, um próximo do outro. Esses chip ou circuito integrado, CI, eles têm uma função específica aqui, em termos de eletrônica, ele deve ter uma referência, um código aqui, que eu vou conseguir saber o que ele faz aqui. Mas esse tipo de informação já é uma informação voltada para a área da eletrônica. Eu não preciso muito me preocupar com isso no primeiro momento. No primeiro momento, o que a gente vai se preocupar é olhar para uma placa como essa, entender que é uma placa-mãe e começar a entender os elementos de informática que fazem parte dessa placa-mãe. Eu citei apenas para você a memória e essa área de placa de vídeo e o processador, mas tem várias outras partes aqui relacionadas à memória, a componentes da placa-mãe. Tá? Bom, eu tenho outros modelos de placa-mãe aqui, eu peguei outras imagens, tá? Aqui é uma outra imagem de placa-mãe. Nesse caso aqui, eu vou colocar ela na mesma posição. Para gente... É que se eu colocar na mesma posição, o texto vai ficar de ponta cabeça. Então, eu vou voltar aqui, vou manter ela nessa posição, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um texto que faz uma explicação sobre algumas partes. Olha, repara, então, nesse caso, que a área do processador não é igual àquela outra, né? Mas aqui é a área do processador, do chip, né? Da CPU. Essa área obedece um padrão de soquete 1151 e o processador que eu vou colocar aqui é da Intel, é o LGA, é o Intel, tá? Esse 1151, ô Pedro, é uma referência a esse tipo de soquete, porque nele aqui, se a gente for procurar na internet quais são os processadores para o soquete 1151, nós vamos perceber, na verdade, vários processadores que vão caber nesse soquete. Aqui nós temos um destaque à direita dele, nesse caso não está na cor amarela, e continua na cor cinza ou preto, que é a parte da memória RAM, onde ele coloca que são 2x DIMM. Ele quer dizer aqui que são duas, né, memórias DIMM, de até 32 GB DDR4, ok? E aí, nesse caso, ele faz outras referências, outras descrições aqui da placa-mãe. No nosso curso, a gente vai ter que fazer um estudo profundo em todos os elementos relacionados à informática na placa-mãe. Então, toda essa parte aqui é relacionada à informática. O que não está estritamente relacionado à parte da informática é um elemento único, né? No caso, são elementos específicos da eletrônica, que também essa placa tem vários dispositivos da eletrônica. Placas de computador são assim, né? Tem vários dispositivos de eletrônica. Agora eu estou mostrando para você uma placa de memória RAM já conectada na placa-mãe. A placa de memória RAM ela vai receber os dados que estão em atividade no computador. E aí, no caso, Pedro, se a gente voltar lá nas nossas aulas anteriores, quando eu falava para vocês, olha, pessoal, quando eu digito bom dia, na verdade o computador não transfere bom dia de uma placa para outra. Ele transfere um conjunto de códigos, né, que será esses códigos depois representado pela frase bom dia. Então, quando você digita bom dia, quando você abre um programa, por incrível que pareça, esse bom dia fica gravado aqui nesse chip, só que gravado dentro do padrão eletrônico, ou seja, gravado através de códigos, né, de sinais elétricos. E esses sinais elétricos, esses códigos, né, esse conjunto de sequência eletrônica associado ao sistema binário vai se resultar em texto, em imagem, em som, aí vai depender, tá? Geralmente, nós não fazemos um controle do conteúdo da memória RAM, tá? Ou seja, ó, não, não somos nós que determinamos aonde ele vai colocar cada informação aqui em que parte da memória RAM. Esse é um papel do sistema operacional. É ele que vai gerenciar a memória RAM.
Para nós, apenas importa saber que a gente abriu o programa, que ele está aqui à disposição e que quando a gente precisar do programa, ele vai vir a qualquer momento, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui agora para você, para destacar para você o CI, o chip, né? Ou seja, ó, esse quadradinho aqui, né, preto, ele é um circuito integrado, ele é um CI, ele é um chip. Ele é um chip de memória. E agora que eu estou dando um zoom aqui, ó, a gente repara que a placa-mãe ela tem vários componentes eletrônicos. Tá vendo? Ó? A placa-mãe ela tem vários. Esses componentes eletrônicos eles são menores do que um grão de arroz, na verdade. Aqui a gente está conseguindo ver porque eu dei um zoom na tela. Mas na prática eles são menores do que componentes um grão de arroz. E aí aqui eu já tenho componentes eletrônicos num tamanho maior. Esses tubinhos aqui são chamados de capacitores, são capacitores eletrolíticos, são elementos da eletrônica. Esses capacitores eles estão aqui ligados nesse circuito da placa e vão fazer aqui o controle, né? Vão fazer aqui a passagem dos sinais elétricos entre os diversos componentes. Aqui temos duas bobinas, temos um transistor, então assim, é muito comum as placas de computadores, né, se constituírem de capacitores, de transistores, de resistores, diodo, então é normal, tá? Vamos ver se a gente tem mais algum material aqui. Pronto, ó. E aí sim, agora eu tenho uma placa-mãe com vários elementos apontando para a placa-mãe. Quando a gente fala em dados, né? Dados, vou abrir um programa, vou gravar um texto. Dependendo do que você está fazendo no computador, Pedro, a informação talvez ela esteja no HD, tá? Ou talvez a informação esteja na memória do computador, está aqui em cima. Ou talvez a informação ela esteja entrando pela placa de rede, tá? Você, por exemplo, está vendo um filme, ele está entrando no computador, seria esse cabo azul aqui, ó, esse conector azul com o nome cabo RJ45, ele é um conector de rede, ele vai entrar aqui, né, no item da placa-mãe e vai fazer aqui a distribuição dos dados, claro, obedecendo toda uma estrutura da placa, dos dados que a gente abriu. Então, assim, todo tipo de dispositivo é conectado à placa-mãe e esses dispositivos da placa-mãe passam a manipular esses dados e entregar para um outro componente, tá? Alguns dispositivos são muito importantes para nós como usuários. No caso, por exemplo, do HD. O HD, para mim, ele é muito importante, né? Porque é nele que eu guardo as minhas aulas, é nele que eu guardo o meu material que eu uso para estudar, é nele que eu gravo meus arquivos de trabalho, tá? Mas, para o computador, o HD é meramente uma memória, né? é, auxiliar, é meramente uma memória externa, ou seja, o HD serve para o computador para ele buscar dados, tá? Mas o computador, a placa-mãe, não depende do HD para funcionar. Ela depende que tenha dados, mas não necessariamente do HD, tá? No caso, a memória RAM, a placa-mãe depende da memória RAM para poder operar totalmente. A placa-mãe depende de uma CPU, de um processador para poder operar amplamente, tá? Então, assim, as placas-mães, elas têm toda uma característica e, apesar disso, Pedro, é tudo padronizado. Tudo aqui tem nome, tem referência certa, tá bom? Existe no mercado vários fabricantes de placa-mãe. Eu posso citar alguns para você, como, por exemplo, MSI, Asus, Intel, Gigabyte, Supermicro, ASRock. Então, existem aí uma quantidade grande de fabricantes de placa-mãe. A mesma coisa também no caso para HD. Nós não temos um único fabricante de HD, tem alguns fabricantes de HD. O mesmo ocorre para a memória RAM. Então, é muito comum a gente comprar as placas ou os componentes citando ao vendedor o fabricante e depois o modelo. Então eu chego numa loja e falo: você tem HD da Samsung, né? Ou você tem HD da Seagate, por exemplo. Então, assim, eu cito, né, o fabricante do HD. E aí depois eu cito as especificações, tá? Ou características. No caso, se tem um HD da Samsung de 1 TB, tá? Ou então eu também cito a tecnologia. Você tem um HD da Samsung
de 1 TB padrão SATA. Padrão SATA, que eu quero dizer, é o cabo aqui, é a conexão utilizada, que no caso é esse cabo vermelho aqui, tá bom? Ô Pedro, você viu lá que eu postei lá uma atividade, você não chegou a fazer, né? Hein, Pedro? Eu fiz sim, Você fez? Mas você mandou para mim? fiz. Não, mandei não. Ah, bom. Tá. Pensei que É eu não porque tinha visto. eu fiz Tá. semana passada, só Ah, que aí eu passei mal. Aí ah, eu depois eu esqueci. Só que aí eu fiz hoje. tá. Depois você manda para me dar uma olhada, então. Tá Tá bom? bom. Você já tá melhor? Tô sim. Tá bom. Se cuida aí, hein, rapaz. Ó, deixa eu te Tá, falar. Eu vou deixar aqui, essa tela aqui, eu vou dar um print nela. Ela vai ser a atividade dessa semana agora que a gente vai entrar, tá bom? Você vai colocar tá no bom. seu, ó, você vai colocar no seu caderno aqui, ó, como está aqui, depois do seu nome, né? E você vai pesquisar na internet, você vai procurar na internet 6 fabricantes de placa-mãe, tá? Você vai achar fácil, tá, Pedro? Fica tranquilo. E depois você vai procurar 3 fabricantes de placa-mãe. E aí você vai relacionar aqui. Então você vai colocar lá, fabricantes de placa-mãe. Aí você coloca o nome deles, tá? E coloca lá o nome de todos que você achou. E depois o do HD. Aí você tira uma foto do caderno e manda no grupo para mim, para a gente poder estar validando lá. Tá ok? E aí manda essa atividade que você fez para mim dar uma olhada aí, tá? Tá bom. Ok, Pedro, e eu queria que você, se você não assistiu, eu vou pedir para você ver a aula da semana passada. Eu mandei o link lá, dá uma olhadinha lá, tá? Eu fiz uma passagem novamente dos números, mas eu avancei um pouquinho mais. Como a gente ainda está no começo, e eu acho que lá na frente talvez ainda chegue algum aluno, eu já vou falar direto das placas agora, a gente já vai falar do computador, porque se entrar alguém novo, quando eu voltar a falar desse assunto, aí eu completo algum item, algum ponto que ainda não ficou muito claro aí. Tá ok? Tá. Você quer fazer alguma pergunta, Pedro? Não, Tá nenhuma bom, não. deixa eu ver aqui então se a gente consegue. Porque ele vai finalizar a aula já já. Eu deixei aqui na tela do slide para a gente estar fechando a nossa aula. E eu ia abordar aqui o ponto, mas deixa eu ver se dá tempo aqui, tá? Deixa eu só então cortar aqui, se ver se dá tempo para a gente trabalhar mais uma parte aqui, Pedro. Espera aí. Certo. Tá, eu vou mostrar essa imagem aqui, ó. Aqui é a imagem do HD no gabinete, tá? Todas as peças do computador, Pedro, elas vão ficar presas, parafusadas. Para isso, um gabinete, ele tem todas as áreas certas, já padronizada mesmo. Então, quando você abre um gabinete, tem um lugar para colocar a placa-mãe, tem um lugar para colocar o HD, a memória, a fonte. Essa área que eu estou te mostrando aqui é a área do HD, tá? Eu tenho aqui um outro modelo. Deixa eu ver se eu tenho o modelo aqui aberto. Vou ter que pegar o gabinete aberto. Entre as placas, os encaixes são perfeitos. Então, essa aqui, que é aquela imagem que eu te mostrei da memória, esse slot de memória aqui, ele foi feito para que a construção dele não permita se colocar qualquer tipo de placa, e sim a placa que encaixe exatamente nele. Para isso, os fabricantes eles constroem guia. Eu vou te mostrar aqui a guia dessa placa-mãe. Ó. Isso aqui ó, é uma orientação, é uma guia para a placa ela vai ter que encaixar certinho aqui. Ela tem uma abertura que ela encaixa certinho. Então, como não existe somente um tipo de placa-mãe, são vários tipos, aí que são várias tecnologias, aí os fabricantes costumam, na construção física, poder destacar para a gente não ter confusão. Mesmo porque, se a gente ligar algum componente errado, dependendo de como a gente ligar, ele pode realmente queimar sim. Ele pode vir a queimar, tá bom? Pedro, então vamos finalizar nossa aula aqui. Depois eu mando para você, então, a atividade lá. E aí, na semana, eu fico aguardando você me mandar as outras aí, a que você já fez e essa nova. Tá bom? Tá bom. Ok, Pedro. Então, obrigado aí pela presença. Eu te aguardo na próxima aula. A gente se fala na semana aí, tá ok? Tchau. Tchau.